Nesse trabalho a gente vai dar uma olhada nos jeitos de visualizar funções. A gente vai começar com aquelas mais simples e a gente vai aprender a visualizar aquelas que são mais complicadas. Para essas funções, podemos associar um eixo a cada variável, entrada no eixo horizontal e saída no eixo vertical. Calculamos alguns pontos para visualizar o formato da função e conectamos esses pontos para representar sua continuidade. Também podem haver casos em que não existe continuidade em uma ou mais regiões. Para esses casos, por exemplo, dá para observar que o valor de f de 1 se aproxima de um valor muito alto pela esquerda e muito baixo pela direita, enquanto o valor de g0 não é definido, mas ele se aproxima de 3. Essas ideias de limite e continuidade ficam bem claras nesse tipo de gráfico. Para funções tridimensionais, é mais difícil esboçar no caderno, mas dá para simplificar o processo. Pegando um plano onde y é igual a zero e traçar um gráfico 2D, dá para fazer o mesmo em um plano onde x é igual a zero. Talvez escolher mais alguns planos, como y é igual a 2 ou y é igual a menos 2, para entender intuitivamente a continuidade da função, que dessa vez vai aparecer em forma de uma superfície. Bom, vamos dar mais um exemplo aqui com uma função que também tem pontos indefinidos. Vamos escolher o plano y igual a zero, traça o gráfico, mas toma cuidado com o ponto indefinido em x0, que se aproxima de 2 nesse caso. Escolhe o plano x igual a zero, traçamos o gráfico, mas lembrando que x igual a zero faz z se aproximar de 2. Então essa curva inteira é deslocada em duas unidades. Então, com isso a gente consegue ver a continuidade da superfície que é formada. Para esses tipos de funções, percebemos que a visualização simultânea já não é tão prática, já que a gente precisaria de um quarto eixo para ver tudo. Interpretar imagens 4D é complicado, e usar elas para estudar tendo só um caderno e um lápis é um pesadelo. Então vamos falar de outro jeito de enxergar essas funções. O modelo para as funções que a gente vai ver é f de x e y igual a u e v, onde esses u e v são funções de x e y. Então faz sentido criar um novo plano para enxergar as equivalências dos pontos. A gente pode dizer que essas funções transformam os pontos do plano x, y. Vamos começar com uma função simples e escolher alguns pontos para calcular. Podemos ver que essa função translada os pontos um pouco para a direita e para baixo. Agora vamos escolher outra função. Podemos ver que essa função repele os pontos para longe da origem. Vamos por uma mais complicada. Talvez você tenha percebido que essa função envolve o seno e o cosseno de 30 graus, o que explica as rotações dos pontos. Depois de entender como aplicar funções nos pontos, a gente pode aplicar nas retas também. Vamos pensar nessa função que está na tela e aplicar nas retas y igual a 2 e x igual a 2. Repara que na reta y igual a 2, o u é deslocado por uma constante e o v é deslocado pelo seno de x. Enquanto na reta x igual a 2, o u é deslocado pelo cosseno de y e v é deslocado por uma constante. Se pensar nessa mesma lógica para todas as retas paralelas aos eixos principais do plano, o resultado é esse aqui. Por isso, faz sentido dizer que estamos aplicando funções em planos, e faz sentido que configurações estranhas sejam resultados do plano XY, depois de transformados por uma função. Também é possível observar que às vezes algumas regiões não possuem nenhum ponto após a transformação, o que corresponde à ideia de que nem todos os valores de saída possuem um valor de entrada equivalente. Dependendo das aplicações, pode não ser tão útil representar as funções com dois gráficos diferentes. Talvez a gente possa só usar um e fazer setas apontando para onde os pontos vão. Por isso a gente pode descrever as funções como campos vetoriais. E a gente deixa todos os vetores do mesmo tamanho e colore de acordo com a magnitude.
Por último, vale notar que números complexos possuem duas dimensões, o que significa que qualquer função de domínio imagem complexa possui pelo menos 4 dimensões. Aqui estão alguns exemplos de funções complexas aplicadas no plano.